Machado de Assis. Memórias Póstumas de Brás Cubas, capítulo 19. A bordo. Éramos 11 passageiros, um homem doido, acompanhado pela mulher, 2 rapazes que iam a passeio, 4 comerciantes e 2 criados. Meu pai recomendou-me a todos, começando pelo capitão do navio, que, aliás, tinha muito que cuidar de si, porque, além do mais, levava a mulher tísica em último grau. Não sei se o capitão suspeitou alguma coisa do meu fúnebre projeto ou se meu pai o pôs de sobreaviso. Sei que não me tirava os olhos de cima. Chamava-me para toda parte. Quando não podia estar comigo, levava-me para a mulher. A mulher ia quase sempre numa camilha rasa, a tossir muito e a afiançar que me havia de mostrar os arredores de Lisboa. Não estava magra, estava transparente. Era impossível que não morresse de uma hora para outra. O capitão fingia não crer na morte próxima, talvez por enganar-se a si mesmo. Eu não sabia, nem pensava nada. Que me importava a mim o destino de uma mulher tísica no meio do oceano? O mundo para mim era Marcela. Uma noite, logo no fim de uma semana, achei ensejo propício para morrer. Subi cauteloso, mas encontrei o capitão, que junto à armorada tinha os olhos fitos no horizonte. Algum temporal? Disse eu. Não, respondeu ele estremecendo. Não. Admiro o esplendor da noite. Veja, está celestial. O estilo desmentia da pessoa assaz, rude e aparentemente alheia a locuções rebuscadas. Fitei-o. Ele pareceu saborear o meu espanto. No fim de alguns segundos, pegou-me na mão e apontou para a lua, perguntando-me por que não fazia uma ode à noite. Respondi-lhe que não era poeta. O capitão rosnou alguma coisa, deu 2 passos, meteu a mão no bolso, sacou um pedaço de papel muito amarrotado, depois, à luz de uma lanterna, leu uma ode horaciana sobre a liberdade da vida marítima. Eram versos dele. Que tal? Não me lembra o que lhe disse. Lembra-me que ele me apertou a mão com muita força e muitos agradecimentos. Logo depois, recitou-me 2 sonetos. Ia recitar-me outro, quando vieram chamar da parte da mulher. Lá vou, disse ele, e recitou-me o 3º soneto, com pausa, com amor. Fiquei só, mas a musa do capitão varrera-me do espírito os pensamentos maus. Preferi dormir, que é modo interino de morrer. No dia seguinte, acordamos debaixo de um temporal que meteu medo a toda a gente, menos ao doido. Esse entrou a dar pulos, a dizer que a filha o mandava buscar numa berlinda. A morte de uma filha fora a causa da loucura. Não, nunca me há de esquecer a figura hedionda do pobre homem, no meio do tumulto das gentes e dos uivos do furacão, a cantarolar e a bailar com os olhos a saltarem-lhe da cara, pálido, cabelo arrepiado e longo. Às vezes parava, erguia ao ar as mãos ossudas, fazia umas cruzes com os dedos, depois um xadrez, depois umas argolas, e ria muito, desesperadamente. A mulher não podia já cuidar dele. Entregue ao terror da morte, rezava por si mesma a todos os santos do céu. Enfim, a tempestade amainou.
Confesso que foi uma diversão excelente à tempestade do meu coração. Eu que meditava ir ter com a morte, não ousei fitá-la quando ela veio ter comigo. O capitão perguntou-me se tivera medo, se estiver em risco, se não achara sublime o espetáculo. Tudo isso com interesse de amigo. Naturalmente, a conversa versou sobre a vida do mar. O capitão perguntou-me se não gostava de idílios piscatórios. Eu respondi-lhe ingenuamente que não sabia o que era. Vai ver? Respondeu. E recitou-me um poemazinho, depois outro, uma égloga e, enfim, 5 sonetos, com os quais rematou nesse dia a confidência literária. No dia seguinte, antes de me recitar nada, explicou-me o capitão que só por motivos graves abraçara a profissão marítima, porque a avó queria que ele fosse padre. E com efeito possuía algumas letras latinas. Não chegou a ser padre, mas não deixou de ser poeta, que era a sua vocação natural. Para prová-lo, recitou-me logo, de corpo presente, uma centena de versos. Notei um fenômeno. Os ademanes que ele usava eram tais que uma vez me fizeram rir, mas o capitão, quando recitava de tal sorte, olhava para dentro de si mesmo, que não viu nem ouviu nada. Os dias passavam e as águas e os versos, e com eles ia também passando a vida da mulher. Estava por pouco. Um dia, logo depois do almoço, disse-me o capitão que a enferma talvez não chegasse ao fim da semana. Já? Exclamei. Passou muito mal à noite. Fui vê-la. Achei-a, na verdade, quase moribunda, mas falando ainda de descansar em Lisboa alguns dias, antes de ir comigo a Coimbra, porque era seu propósito levar-me à universidade. Deixei-a consternado. Fui achar o marido a olhar para as vagas que vinham morrer no costado do navio. E tratei de o consolar. Ele agradeceu-me. Relatou-me a história dos meus amores, elogiou a fidelidade e a dedicação da mulher, relembrou os versos que lhe fez e recitou-mos. Neste ponto vieram buscá-lo da parte dela. Corremos ambos. Era uma crise. Esse e o dia seguinte foram cruéis. O terceiro foi o da morte. Eu fugi ao espetáculo. Tinha-lhe repugnância. Meia hora depois encontrei o capitão, sentado, num molho de cabos, com a cabeça nas mãos. Disse-lhe alguma coisa de conforto. Morreu como uma santa, respondeu ele. E para que essas palavras não pudessem ser levadas à conta de fraqueza, ergueu-se logo, sacudiu a cabeça e fitou o horizonte com um gesto longo e profundo. Vamos, continuou, entreguemo-la à cova que nunca mais se abre. Efetivamente, poucas horas depois era o cadáver lançado ao mar com as cerimônias do costume. A tristeza murchava todos os rostos. O do viúvo trazia a expressão de um cabeço rijamente lascado pelo raio. Grande silêncio. A vaga abriu o ventre, acolheu o despojo, fechou-se. Uma leve ruga, e a galera foi andando. Eu deixei-me estar alguns minutos, à popa, com os olhos naquele ponto incerto do mar em que ficava um de nós. Fui dali ter com o capitão para distraí-lo.
Obrigado, disse-me ele, compreendendo a intenção. Creia que nunca me esquecerei dos seus bons serviços. Deus é que lhe os há de pagar. Pobre Leocádia, tu te lembrarás de nós no céu. Enxugou a manga uma lágrima importuna. Eu busquei um derivativo na poesia que era a paixão dele. Falei-lhe dos versos que me lera e ofereci-me para imprimi-los. Os olhos do capitão animaram-se um pouco. Talvez aceite, disse ele, mas não sei. São bem frouxos versos. Jurei-lhe que não. Pedi que os reunisse e nos desse antes do desembarque. Pobre Leocádia, murmurou ele, sem responder ao pedido. Um cadáver, o mar, o céu, o navio. No dia seguinte veio ler-me um epicédio composto de fresco, em que estavam memoradas as circunstâncias da morte e da sepultura da mulher. Leu-me com a voz comovida deveras e a mão trêmula. No fim, perguntou-me se os versos eram dignos do tesouro que perdera. São, disse eu. Não haverá estro, ponderou ele, no fim de um instante, mas ninguém me negará sentimento, se não é que o próprio sentimento prejudicou a perfeição. Não me parece, acho os versos perfeitos. Sim, eu creio que versos de Marujo poeta. Ele levantou os ombros, olhou para o papel e tornou a recitar a composição, mas já então sem tremoras, acentuando as intenções literárias, dando relevo às imagens e melodia aos versos. No fim, confessou-me que era a sua obra mais acabada. Eu disse-lhe que sim. Ele apertou-me muito a mão e predisse-me um grande futuro. Então, caro audioleitor, se você gostou deste conteúdo, deixe seu like e inscreva-se no canal, ativando o sininho para ser notificado dos próximos vídeos, com os próximos capítulos deste e de outros livros que estarei publicando. Um grande abraço e até a próxima!